A paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de começar o estudo, peço que se inscreva no canal. A história do sacrifício de Elias no Monte Carmelo é uma das narrativas mais impressionantes da Bíblia, repleta de lições sobre fé, fidelidade e o poder do Deus vivo. Esse episódio está registrado em 1 Reis 18 e ocorre durante um período de profunda idolatria em Israel, quando o rei Acabe e a rainha Jezabel levaram o povo a adorar Baal, um falso deus cananeu. Elias, um profeta do Senhor, desafiou os profetas de Baal a provar quem era o verdadeiro Deus. Ele propôs que ambos preparassem sacrifícios. Os profetas de Baal clamariam ao seu Deus, e Elias ao Senhor. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o único Deus verdadeiro. No versículo 21, Elias confronta o povo de Israel dizendo: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Essa declaração destaca a necessidade de decidir entre servir a Deus ou seguir as falsas promessas do mundo. Os profetas de Baal, em número de 450, prepararam seu sacrifício e começaram a clamar pelo fogo de seu Deus. Eles gritaram desde a manhã até o meio-dia, mas não houve resposta. Elias zombou deles no versículo 27: Clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou que tenha se retirado, ou que está viajando, ou talvez esteja dormindo, e necessite de que o acordem. Apesar de intensificarem seus esforços, até se ferindo em rituais desesperados, Baal permaneceu em silêncio, pois ele era um ídolo sem poder. Quando chegou a vez de Elias, ele fez algo que intensificou ainda mais o desafio. Ordenou que encharcassem o altar com água, ao ponto de escorrer ao redor do sacrifício e preencher uma valeta. 1 Reis 18, 33, 35. Isso demonstrava sua total confiança no poder do Senhor, pois tornar o sacrifício tão molhado tornava impossível qualquer fogo humano acendê-lo. Elias então orou de maneira simples e direta no versículo 36. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. A resposta de Deus foi imediata. O versículo 38 relata: Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O fogo de Deus não apenas consumiu o sacrifício, mas destruiu até as pedras do altar e secou a água ao redor, demonstrando seu poder absoluto. Ao ver isso, o povo se prostrou e declarou: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. 1 Reis 18, 39. Essa história é rica em significados. Primeiro, ela nos ensina que Deus é soberano e não compartilha sua glória com ídolos. O confronto no Monte Carmelo foi mais do que uma competição. Foi uma demonstração de que apenas o Senhor é digno de adoração. Isaías 42:8 reforça essa verdade. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Além disso, Elias nos dá um exemplo de fé inabalável. Mesmo estando em minoria, ele confiou plenamente no poder de Deus e não hesitou em desafiar os falsos profetas. Sua oração foi simples, mas eficaz, porque foi baseada na certeza de que Deus ouve aqueles que são fiéis a Ele. Tiago 5,16b destaca: A oração de um justo é poderosa e eficaz. Outro aspecto importante é a questão da decisão. Elias confrontou o povo para que escolhesse entre seguir a Deus ou Baal. Essa mesma decisão é colocada diante de nós hoje. Jesus reforça isso em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar ao outro. Após o sacrifício, Elias ordenou a captura dos profetas de Baal, que foram mortos. Isso simbolizava a necessidade de erradicar a idolatria completamente de Israel. Essa atitude nos lembra de como devemos abandonar tudo o que nos afasta de Deus, conforme ensinado em Hebreus 12:1, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia. A história do Monte Carmelo é um lembrete de que Deus não apenas responde às nossas orações, mas também se manifesta de maneira poderosa em momentos de necessidade. Assim como Ele enviou fogo para provar sua soberania, Ele também age em nossas vidas quando confiamos em Ele e buscamos sua direção. Que essa narrativa inspire sua fé e o leve a refletir sobre a grandeza de Deus e a necessidade de escolher servi-lo de todo o coração. Só o Senhor é Deus.
É esse o clamor que devemos carregar em nossas vidas diariamente. Essa sequência da história de Elias no Monte Carmelo é um lembrete poderoso de que, mesmo após grandes vitórias, ainda enfrentamos desafios, cansaço e momentos de fraqueza. Deus, porém, é fiel para nos restaurar, nos dar uma nova visão e renovar nossa missão. Como está escrito em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por fim, o sacrifício no Monte Carmelo, seguido pela renovação no Monte Horebe, nos ensina que o Deus que responde com fogo também é o Deus que nos encontra no inspirado, nos restaura e nos envia novamente com propósito. Que essa história fortalece sua fé e inspira você a confiar no Senhor em todas as situações. Se gostou, peço que se inscreva no canal. Até o próximo estudo.